Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Quero que você esteja conosco. Nós vamos compartilhar a palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o 4. Evangelho de João 14, 1 ao 4, vai aparecer aí na Nova Versão Internacional. Nós vamos fazer a leitura desses versículos e, na sequência, compartilhar a palavra de Deus. Então você acompanha aí na projeção e também na sua Bíblia, aí onde você está. Evangelho de João 14, de 1 a 4, Jesus falando aos seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E o último versículo aqui dessa porção: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém? No capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14, Jesus ele está falando com os seus discípulos e ele está falando sobre a sua vinda, a vinda gloriosa, né, no final dos tempos, preparando o coração dos seus discípulos para isso, dizendo promessas, fazendo promessas maravilhosas para eles, né? E Jesus disse essas palavras em um momento muito tenso para os seus discípulos. Havia um grande alvoroço em Jerusalém, né? Os líderes religiosos estavam revoltados com o Senhor Jesus, invejosos, revoltados com o Senhor, com os seus ensinos. O Senhor declarava de forma muito clara que Ele era o Messias prometido, que Ele era o Deus Todo-Poderoso, e isso tinha irritado, estava irritando os líderes religiosos naquele contexto. Além desse alvoroço externo em Jerusalém, Jesus também tinha dito aos seus discípulos algumas coisas que aconteceriam, que Judas o trairia, que Pedro negaria, e que eles iriam, os seus discípulos, sofrer muitas perseguições, iriam sofrer prisões, torturas, enfrentariam até a morte por seguirem o Senhor Jesus. E isso está aí no Evangelho de João, no capítulo 15 e 16, você vai observar isso posteriormente quando você for ler. E ainda eles estavam tentando digerir tudo isso, e quando o Senhor Jesus também dá a notícia da sua iminente partida, a partida do seu Mestre e Senhor para junto do Pai. E que naquele momento específico eles não poderiam, os discípulos, estar junto com Jesus. Naquele momento específico. E o resultado de tudo isso, pressões externas, pressões internas, notícias difíceis, o resultado de tudo isso foi muita tristeza, sentimento de tristeza, de medo, um coração turbado ou perturbado, um coração aflito, angustiado. Era assim que os seus discípulos estavam. E Jesus percebeu de forma muito clara e nítida, além do Senhor Jesus conhecer o coração de cada um, com certeza os semblantes de cada um estavam assim, né, deixava bem claro o quanto eles estavam tristes, perturbados, inquietos, angustiados com todas aquelas notícias. Eu fico imaginando os discípulos, e ainda, apesar de tudo, além de tudo isso, nós não teremos mais o Senhor junto conosco? Mas em meio a todo esse cenário de más notícias, esse cenário todo que entristeceu demais, que perturbou demais o coração dos discípulos, Jesus se dirige a eles e os consola. Os consola, os conforta, os fortalece com palavras de esperança. E Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Talvez a semelhança dos discípulos,
Muitos de nós estamos assim hoje, ou estamos caminhando assim durante algum tempo, com o coração aflito, com o coração inquieto, tristes, com notícias que constantemente tiram a nossa paz. Mas a semelhança do que Cristo fez com seus discípulos naquela ocasião, Jesus quer fazer conosco hoje. Ele quer nos consolar, Ele quer acalmar a nossa alma inquieta, a nossa alma agitada. O Senhor está dizendo para mim e para você: não se perturbe o vosso coração, não fique assim aflito, angustiado por coisas que vocês não poderão controlar. Não se perturbe o coração de vocês. E como é que Jesus fez isso com os discípulos e como o Senhor Jesus está fazendo isso conosco hoje? Versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Eu sei que vocês estão assim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está nos encorajando a colocarmos a nossa fé, a nossa confiança totalmente nele. Nós buscamos soluções, escapes, buscamos resultados positivos, queremos fazer alguma coisa e vamos fazer o que está ao nosso alcance, nós vamos fazer sim, e devemos fazer, para nos ajudar, né? Quando estamos aflitos, angustiados. Mas a fé, a confiança em Cristo Jesus é o poderoso remédio para um coração aflito e angustiado. É nele que encontramos paz, é nele que encontramos segurança, é nele que somos encorajados por meio do seu Espírito Santo, através da sua palavra. As tempestades da vida, elas virão, elas vêm, virão. As pressões vêm, virão. As notícias difíceis chegam. Mas Jesus diz: assim como vocês creem em Deus, que não podem ver, não estão vendo, creiam também em mim. Vocês não me virão mais, ele disse aos seus discípulos, vocês não me virão mais durante um tempo, mas creiam em mim, assim como vocês creiam no Pai. Vocês creem no Pai, sabe por quê? Porque o Pai e eu somos um. Portanto, creiam em mim. Coloquem toda a confiança de vocês em mim. Continue crendo em mim, apesar das lutas que virão. Foi esse o convite de Jesus aos seus discípulos naquela ocasião, e esse é o convite de Jesus para nós hoje, nessa noite, não só hoje, nessa noite, mas para sempre. Esse é o seu convite constante. Não se turbe o vosso coração, creiam em mim, continue confiando em mim. Os discípulos iriam enfrentar provas difíceis, mas Jesus os encoraja a confiar nele acima de tudo. Nós estamos passando e passaremos ainda por dias complicados. A ansiedade vai bater a nossa porta, a porta do nosso coração. O medo nos incomodará. As crises financeiras poderão vir. A enfermidade poderá chegar também na nossa casa. A dor e o luto poderão ser uma realidade em nossas vidas. As lágrimas virão, mas Jesus nos fala hoje: creiam em mim, continue confiando em mim, não se perturbe o vosso coração, descanse a vossa alma atribulada em mim. E nos versículos 2 e 3, Jesus, esse convite para confiarmos nele totalmente, não é um salto no escuro, não. Mas é uma confiança que está firmada em promessa. É uma confiança que está firmada em promessa. Esse chamado à confiança, creiam em mim, tem um firme fundamento
que são as suas promessas. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas, e se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que promessa maravilhosa! Jesus diz aos seus discípulos e também diz a nós que nós somos peregrinos aqui. Nós caminhamos aqui, mas nós aguardamos a nossa eterna redenção. Ele diz, a casa do meu pai, no verso 2, no versículo 2, e onde é a casa do meu pai? É o céu, onde está o trono de Deus, de onde ele governa o universo, é lá, é onde está Deus. E é claro que o Senhor habita em mim, em você, através da pessoa do seu Santo Espírito. Aqui Jesus está preparando o coração dos discípulos para esse dia glorioso. Jesus fala que lá há muitos aposentos, muitas moradas, ou seja, o espaço é ilimitado, onde já estão milhares de anjos, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 11, milhares de anjos louvando, adorando o Senhor e servindo o Senhor, e onde também há uma multidão incontável de santos redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 7, onde inclusive estão aqueles nossos queridos que partiram no Senhor, eles estão lá. O espaço é ilimitado, aonde já acontece essa festa celestial. Diante das provas, das lutas, nós precisamos levantar os nossos olhos e olharmos para essa recompensa que um dia teremos em Cristo Jesus. Na nossa jornada, irmãos, há muitas lutas, há muita dor, sofrimento, mas o fim deste caminho, no fim deste caminho está o nosso maior tesouro, a nossa herança. Nós estaremos para sempre na presença do nosso Salvador e Rei. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou, mas vou preparar lugares para vocês. Assim tem que ser, Jesus está dizendo para os seus discípulos. E o final do versículo 2, vou preparar-lhes lugar, o 3 agora, e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus vai deixar tudo pronto para nos receber. Ele vai preparar esse lugar. Na verdade, este lugar já está preparado por Jesus Cristo. Por meio da sua morte lá na cruz e da sua ressurreição, já está tudo pronto, já está preparado. Uma morada, um lugar na presença de Deus, reinando com Ele, trabalhando com Ele, servindo o Senhor com alegria. Agora esta morada, este aposento, este lugar, esta morada, este aposento, tem um preço. E este preço é muito caro, este preço é alto. Mas, queridos irmãos e irmãs, mas querido você que está nos acompanhando, ouvindo essa palavra, e você que virá um dia essa palavra, ouvirá, fique tranquilo, o preço desse aposento, dessa morada eterna é muito caro, é um preço altíssimo, mas fique tranquilo, porque este preço, este alto preço, ele já foi pago pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já foi pago. E sabe qual foi este alto preço? A Bíblia diz que não foi com ouro nem com prata que foi pago, mas foi pago com o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, em meu favor, em seu favor, em nosso favor.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e 20. Ô Fê, você pode colocar? Paulo fala isso na parte A do versículo. Vocês foram comprados por alto preço, resgatados do poder e do domínio do pecado. Vocês foram comprados por alto preço. Queridos, esse preço já foi pago. Você e eu não precisamos pagar nada. Aliás, nós não podemos pagar porque nós não temos condições. Aliás, nós nem merecemos isso. Mas esse lugar é um lugar que nos é dado como presente por Deus em Cristo Jesus. É pura graça, é graça pura de Deus em nosso favor em Cristo Jesus. Nós não merecemos esse lugar, nós não poderemos jamais pagar por isso com a nossa própria vida, com as nossas posses aqui, que são tão pequenas. Mas ela já foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário, através do seu precioso sangue. E nos é dado como presente, como dádiva, e é pura graça. E ainda no verso 3, eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Onde eu estiver, vocês vão estar comigo, vocês vão estar comigo. Teremos uma comunhão duradoura, eterna, com Jesus Cristo. Lá é o lugar especial, por causa da presença especial do nosso Senhor e Salvador, por causa da presença do nosso Deus. Aqui nós caminhamos tendo a presença de Jesus em nós, o Deus Emanuel, Deus conosco, pelo seu Santo Espírito em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus que habita no crente, que habita naquele que reconheceu que andava longe de Deus, mas se arrependeu e voltou para os braços do Pai, crendo na obra redentora de Cristo na cruz, que Cristo pagou o preço da nossa culpa, do nosso pecado lá na cruz. E pedimos para Jesus assumir o controle da nossa vida e reconhecemos Ele como o nosso Senhor e Salvador. E a partir daí o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E Jesus mesmo disse isso, enquanto nós caminhamos aqui, enquanto nós estamos na nossa jornada de muitas lutas, dores, sofrimento, o Senhor nos prometeu a sua presença consoladora por meio do seu Santo Espírito. Jesus disse aos seus discípulos e disse para nós que não nos deixará sozinhos, não deixaria eles sozinhos e nem nos deixará sozinhos na nossa caminhada. Ele está conosco, Ele habita em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe a vossa alma. Não pensem que é o fim. Não fiquem abatidos assim para sempre, não. Eu os encorajo com essas palavras, com essas promessas. João mesmo disse isso lá, no Evangelho de João, Jesus disse isso no capítulo 14, versículo 16. Você pode pôr, Fê? João 14, 16. Eu acho que esse eu não te passei, né, Fê? Mas tudo bem, Fê, fica tranquilo. É um versículo curto, João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês sempre, sempre, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo de Deus. Enquanto nós caminhamos aqui, caminhamos na nossa caminhada, jornada, temos a presença consoladora, encorajadora do Deus Espírito Santo em nós. Mas chegará o dia, queridos, chegará o dia em que estaremos face a face com o Senhor Jesus.
nosso Senhor e Salvador, e veremos como Ele é. Estaremos na sua presença plena, face a face com o nosso Rei, Salvador e Redentor. Que promessa de Jesus para os seus discípulos e que promessa do Senhor Jesus para todos nós, em todo o tempo, aqueles que creem no seu nome. Ele prometeu, Ele virá e nos levará para estarmos com Ele para sempre. Jesus encoraja, fortalece, consola os seus discípulos e nos encoraja e nos fortalece hoje com a sua promessa. A separação é apenas momentânea, mas a comunhão com o Senhor em glória será eterna, será eterna. Por isso não se perturbe o vosso coração. Ó querido irmão, querida irmã, ó você, meu querido, coloque a sua ansiedade, as suas preocupações, o seu coração aflito, a sua desesperança, o seu medo, a sua angústia, coloque aos pés da cruz. Receba a paz de Jesus, que somente Ele pode dar, a paz que excede todo e qualquer entendimento, porque essa paz, ela emana desse relacionamento com Cristo Jesus, por meio da fé nele. Por isso não se perturbe o vosso coração, não se perturbe o seu coração, não se perturbe o meu coração. E o versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus assegura que Ele é o único caminho para o Pai. Ele assegura aos seus discípulos e nos assegura que Ele é o único caminho para o Pai. Na cruz, Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. E no versículo 6, ele diz isso aos seus discípulos, ajudando a Tomé a superar a sua dúvida. Ele diz, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o Senhor Jesus quem nos conduz a Deus de forma segura. É Ele quem abriu este caminho. Ele é o caminho. Ele nos dá livre acesso ao trono da graça. Ele é o caminho, Ele nos conduz. Ele nos levará de volta ao Pai. E eu também gosto muito do versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, onde Paulo diz aos crentes de Corinto que Cristo é este novo e vivo caminho, e por causa da sua ressurreição, nós temos a nossa ressurreição, um dia, assegurada, selada, por causa da sua ressurreição. Porque Ele ressuscitou primeiro, e Ele é a premissa, Ele é a garantia. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Esta é a promessa de Deus também, promessa do Senhor Jesus para nós, que estamos muitas vezes com o nosso coração perturbado, nosso coração inquieto, com medo, com crises de ansiedade, preocupados além da conta, inseguros. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não se perturbe o vosso coração, creiam em mim acima de tudo. E esse convite a crer, a confiar, está firmado, fundamentado na promessa de Jesus Cristo, de que Ele está conosco e de que um dia Ele virá e nos buscará. E um dia estaremos com Ele, e estaremos com Ele para sempre.
na sua gloriosa presença. Amém?